falar, então, começar falando um pouco do estado atual da segurança cibernética, né? Eu vou dar um panorama, basicamente, com estatísticas que foram até dezembro do ano passado. Então, aqui, eu sei que está bem pequenininho, a gente só para ter uma ideia da quantidade, né? Ou seja, aqui são eventos de incidentes de segurança da informação com repercussão na mídia mundial. Todos aqui são casos públicos, não tem nenhum segredo aqui, todos foram divulgados na grande mídia. A gente encontra aqui vítimas, né, de incidentes de segurança da área pública, da área privada, né, prestadores de serviços, companhias grandes, pequenas, médias. Então, a gente tem uma quantidade grande, né, só de alguns, obviamente que não são todos aqui, são de alguns, né, que sofreram algum tipo de incidente de segurança no aspecto ou na repercussão mundial para isso, né? Aqui, uma mesma estatística, só que agora focando na parte de vazamento de dados pessoais, né? Empresas, também do serviço público ou privado, que tiveram incidentes de segurança que causaram o vazamento de dados pessoais, também com repercussão na mídia. Então, todos os dados aqui são públicos, todos os dados foram abordados publicamente nessa questão, né, para isso. Também, agora, um foco especificamente de janeiro a dezembro do ano passado, de ataques de ransomware, né? Vou falar um pouco mais para frente do ataque de ransomware, mas aquele vírus que, quando infecta uma rede, ele criptografa todos os dados, né? E o atacante pede um resgate, né? Para isso. Então, essa também, várias empresas, a gente tem visto aí tanto públicas como privadas, que também sofreram com isso. Aqui no estado, a gente teve algumas prefeituras que foram vítimas desse tipo de ataque, né? Mais recentemente, há 20 dias atrás, mais ou menos, também tivemos uma prefeitura aqui do estado que foi vítima disso também. Então, uma ameaça presente, né, para isso, né? E, por último, incidentes de segurança da informação só do Brasil. Então, aqui tem empresas brasileiras, também públicas e privadas, empresas de mídia, times de futebol, né, empresas grandes, empresas médias, planos de saúde, que tiveram, né, um incidente de segurança da informação que repercutiram na mídia como um todo. Então, veja que, assim, a segurança da informação hoje, ela afeta tanto a empresas médias quanto grandes empresas, empresas públicas, empresas privadas, né? Inclusive, os atacantes hoje em dia têm focado, né, mais nas empresas médias, porque eles sabem que as empresas grandes, de alguma maneira, já cuidaram, né, minimamente bem da sua infraestrutura de segurança, mas as empresas médias ainda não. Então, ou seja, a gente tem tem observado, né, ao longo desse tempo, uma mudança de tendência de ataques agora, não empresas grandes, mas empresas médias, né, para isso. Bom, falando de incidente de segurança, o que é considerado um incidente de segurança da informação, né? Então, é considerado um incidente de segurança da informação qualquer evento adverso que foi confirmado ou que esteja sob suspeita, que comprometeu de alguma maneira, ou poderia comprometer de alguma maneira, a segurança computacional. Então, por exemplo, a escolha de uma senha frágil, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É um incidente de segurança, porque, de alguma maneira, pode até não ter havido um vazamento de dados, mas ele colocou em risco uma infraestrutura ou algum tipo de informação. E a gente sabe que nada é 100% seguro, né? Principalmente na área de tecnologia da informação. E aí, a pergunta que fica não é se, né, mas quando o evento de segurança vai acontecer. Até uma brincadeira comum que se faz na área de segurança da informação é que as empresas se dividem em duas metades, né? 50% delas foram atacadas e 50% delas foram atacadas e não sabem que foram atacadas. Então, ou seja, é mais ou menos nessa situação que a gente tem visto hoje aqui. E a gente sabe também que se a empresa está preparada, né, para responder ou para tratar adequadamente o incidente de segurança, esse incidente de segurança ele tem um impacto muito menor na empresa para isso. Então, se a empresa está preparada, ela vai conseguir tratar isso adequadamente, né, nesse caso. E aí, uma estatística do ano passado, da IBM, que fala que em 2022, as organizações levaram 207 dias para identificar uma violação de segurança, né? Em 2023, melhorou, né, para 204 dias, né, para isso. E, no caso, depois de identificado, né, essa incidente de segurança, as empresas levaram, em 2023, né, 73 dias para resolver essa violação, né? E em 2022, 70 dias. Ou seja, nós estamos falando de, se eu somar, né, 207 dias, né, mais 73 dias, né, isso me dá quase um ano. Então, quer dizer que a empresa foi atacada em janeiro, e ela terminou de tratar o seu incidente de segurança em outubro ou novembro, né? Então, ou seja, é bastante complicado, né? Essa situação a gente veja que tem um problema crítico, né, de segurança
tanto na questão dos ataques e vulnerabilidades, quanto na questão de como tratar adequadamente essa segurança. E a pergunta que fica, né, é por quê? Né? Por que a gente é tão difícil hoje da gente ter, né, essa segurança, ou pelo menos minimamente um ambiente de segurança nas instituições, tanto privadas quanto públicas, né, ou no nosso caso particular também para isso. E aí eu vou colocar a pontuar algumas questões que levam a ter essa situação que a gente tem hoje de segurança da informação no ambiente contemporâneo. O primeiro deles é o aumento das ameaças cibernéticas. Então, ou seja, a gente tem hoje uma quantidade muito grande de ameaças, né, que vão tentar explorar vulnerabilidades, falhas de segurança, técnicas ou não técnicas, a gente vai até definir isso um pouco melhor mais à frente, dentro do ambiente de segurança da informação. Então, primeira questão, que é a das ameaças, é a chamada engenharia social, que vai explorar uma das partes mais vulneráveis da segurança da informação, que não é técnica. A vulnerabilidade vem das pessoas. Então, a engenharia social, ela vai tentar explorar casos ou ingenuidade ou desconhecimento de usuários, né? E com aquelas ligações, por exemplo, ligações da falsa central telefônica. Quem nunca recebeu uma ligação de uma central de um banco, falando que você recebeu fez um pagamento indevido e você confirma ou não aquele pagamento, e aí ele vai tentando extrair algumas informações a seu respeito naquela ligação, ou seja, é engenharia social. Na verdade, não tem tecnologia nenhuma por trás desse ataque, basicamente o golpista ele tem uma boa lábia, né, tentando explorar a ingenuidade ou desconhecimento dos usuários em relação a isso. Então, isso faz parte das ameaças, né, para isso. Continuando nessa linha de engenharia social, a gente tem o phishing, né, que é também agora um e-mail ou o SMS que a gente recebe, uma mensagem na rede social, oferecendo serviços estranhos ou serviços muito favoráveis, né, e aí pedindo para você clicar em alguma coisa, ou baixar algum arquivo, ou fornecer alguma informação. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Por exemplo, isso foi postado no Facebook, né? É uma propaganda falando que alguém estava customizando cartões de crédito, o plástico do cartão de crédito. Então, se você quer ter o plástico do cartão de crédito do seu time de futebol, da sua série preferida, né? Com a foto da família, né? Então, se você está em interesse, é só mandar para esse perfil que publicou essa propaganda o nome completo, CPF, número de cartão de crédito, data de validade e CVV, né? É óbvio que isso era um golpe, ele não ia customizar nada, ele estava, de alguma maneira, coletando dados pessoais. Só que essa postagem, ela teve mais de 13 mil curtidas, né? E mais de 20 mil compartilhamentos. Então, ou seja, pessoas que acreditaram que isso era verdade, né? Então, ou seja, de novo, explorando a ingenuidade ou o desconhecimento das pessoas em relação a isso. E aí, o phishing, para a gente ficar atento a isso, ele sempre, né, tem alguns padrões, né? O primeiro deles, ele oferece questões muito vantajosas, né? Ou seja, questões que você ganha um prêmio, ganha um brinde, ganha uma vantagem, um desconto muito grande numa rede, numa cadeia de lojas para isso. Sempre explora a urgência. Não, você tem que clicar agora, você tem algumas horas para clicar, senão você vai perder o prêmio em relação a isso. E sempre tenta explorar a ganância das pessoas, né? Então, são três agentes que a gente vê muito presente nos golpes de phishing. Por isso que é importante a gente observar essa questão, né, para isso. Outra questão de ameaça são os malwares, que são vírus. Principalmente deles todos, a gente tem o ransomware. O ransomware é um tipo de vírus que, quando infecta uma rede, né, ele criptografa todos os dados e ele pede, né, um resgate para que a vítima pague aos golpistas um certo valor, normalmente em criptomoeda, para fazer para receber de volta a senha que vai descriptografar os dados para isso. Hoje a gente sabe que o ransomware, que no passado era a finalidade principal do golpista, não é mais. Na verdade, a gente hoje sabe que quando acontece um golpe de ransomware, um ataque de ransomware, na verdade, isso é o final do ataque. Os golpistas estiveram já silenciosamente dentro da rede da empresa, da vítima, durante algumas semanas, coletando dados, roubando dados, né? E eles terminam o ataque com a criptografia do ransomware. E depois, no final, eles fazem o quê? Pedem o resgate da senha, e caso a vítima fale assim, não, eu não tenho, não vou pagar, né? Eu tenho backup, é atualizado, eu vou formatar meus servidores todos, vou baixar o backup,
e vai estar tudo funcionando perfeitamente, não preciso de pagar nada por causa disso. E aí vem a segunda parte do ataque, que é a extorsão, né? Então, aqui é o exemplo de uma tela verdadeira, de um resultado de um ataque que foi feito um grande grupo brasileiro, né, de análises clínicas. E aí, ele tem lá dizendo que eles roubaram, né, 450 gigabytes de dados que eles tinham. Então, eles terminaram com a criptografia, mas antes eles tinham roubado os dados. E eu marquei em amarelo aqui, está dizendo ali, que eles podem compartilhar ou vender os dados que eles têm em até 3 dias. Então, eles deram um ultimato, né? Ou seja, olha, nós roubamos 450 gigabytes de dados que envolvem dados muito críticos, são dados de análises clínicas, né, para isso, resultados de exames médicos, né? E ele fala assim, olha, se você não me pagar, né, eu vou simplesmente vender esses dados que eu tenho ou vou compartilhar simplesmente. E aí você vai receber uma multa por não ter cuidado adequadamente desses dados. Então, isso é o malware para isso, né? Então, um exemplo aqui de malware. Outra questão das ameaças são as vulnerabilidades zero day. É um termo um pouco mais técnico, mas é fácil da gente entender. Na verdade, os equipamentos que a gente usa hoje, televisões, computadores, smartwatches, smartphones, eles todos têm uma programação embarcada, um programa, né? Um sistema operacional e programas embarcados. E muitos desses programas e sistemas operacionais têm vulnerabilidades que nem o fabricante sabe, né? E aí a gente está usando aquela situação, como o fabricante não sabe, ele não tem como corrigir aquela falha. Então, exemplo aqui, né? Essa é uma notícia recente desse ano. Mais de 90 mil Smart TVs da LG tinham, né, 4 falhas de segurança que os pesquisadores descobriram, e provavelmente os atacantes também, e poderiam explorar essas vulnerabilidades das televisões, e como o fabricante, né, a LG, não sabia que as falhas existiam, não tinha correção para elas, até que isso foi colocado a público, e aí que teve a correção. O problema, ou a dúvida aqui, a pergunta enquanto essa questão não foi corrigida pela LG, como é que isso foi explorado pelos atacantes? Então, essa é uma questão também que é bem complicado, né, para isso. Então, chamadas de vulnerabilidade zero day. Elas são vendidas hoje. Um golpista, um criminoso que descobre uma vulnerabilidade zero day no sistema operacional, por exemplo, ela vale muito, porque ela não tem defesa contra ela. Então, a gente tem zero days para Windows, para Linux, para Android, iOS. Então, isso acontece com alguma frequência atualmente, né, para isso. A própria inteligência artificial hoje, né, ela é uma ferramenta de ataque também. Ou seja, a gente tem ferramentas lá de clonagem de voz, ferramentas de deepfake, que são quando eu pego o rosto de uma pessoa e coloco num vídeo ou numa foto de alguém, e a criação de malwares. Ou seja, eu posso usar, inclusive, a inteligência artificial para a criação de vírus, né, para isso. Por que isso ficou tão popular hoje em dia, né? Por que não era no passado? A tecnologia de inteligência artificial ela vem de décadas já, né? Por que hoje se fala tanto da inteligência artificial? Basicamente porque ela ficou acessível, né? Aqui eu tenho 2 exemplos, né? Uma ferramenta chamada Deepface Lab, que faz exatamente colocar um rosto de uma pessoa no vídeo de outra. Isso pode ser executado num computador convencional. No passado, eu precisava ter uma máquina super poderosa, com software super específico para fazer esse tipo de manipulação do vídeo. Hoje em dia, é uma ferramenta, tem algumas até gratuitas, né? Que coloca-se na rede, você pode baixar e utilizar. Então, esse é um problema, né? E a última ferramenta que eu coloquei aqui também, a iMyPhone VoxBox, é uma ferramenta de clonagem de voz, né? Ou seja, ela ouve alguns segundos da sua voz, da voz que você quer clonar, e ela, a partir desse momento, ela aprende como a voz ela se expressa, e você pode depois fornecer um texto para essa plataforma, e ela vai ler aquele texto. Então, ou seja, se eu juntar o vídeo, né, com o rosto de alguém e a voz dessa pessoa clonada, eu consigo ter uma situação bastante complicada. E, assim, para a gente que é o perito, né, você identificar, né, que aquilo é uma questão falsa, né, ou é um vídeo falso gerado por inteligência artificial, está cada vez mais complicado, porque essas imagens e vídeos estão cada vez mais perfeitas, né? A questão de sombras, luz, piscagem de olhos, sincronismo movimento da boca com a voz também, está cada vez mais perfeito, cada vez mais difícil da gente entender que isso é uma questão, realmente um filme gerado por inteligência artificial para isso, né? E aí, olha só, né, aquele exemplo que eu comentei também, uma matéria dizendo que o ChatGPT 4 ele pode
facilitar, né, a vida dos atacantes, né, porque eles podem utilizar esse tipo de ferramenta para fazer a descoberta de vulnerabilidades em ambientes. Então, essa é uma outra situação, que é uma tecnologia que tem dado bastante coisa na nossa sociedade, não só na parte de segurança da informação. Eu vou voltar a falar desse assunto de IA um pouco mais à frente nesse nosso bate-papo de hoje, né, para isso. Bom, outra questão, né, além da questão das ameaças cibernéticas, eu tenho também um aumento na superfície de ataque. O que é a superfície de ataque? É exatamente aonde o hacker pode me atacar, onde ele pode extrair meus dados ou invadir meus sistemas, né, para isso, né? E aí, vamos ver alguns exemplos disso também. Então, temos lá, por exemplo, comunicação sem fio. Hoje, tudo é comunicação sem fio. Tem fones de Bluetooth, Bluetooth do celular com o automóvel, no carro, tem Wi-Fi em todos os locais, né, diferentes, e o Wi-Fi é uma situação de risco, principalmente em locais onde eu tenho Wi-Fi ou rede sem fio que são públicas, né? A Wi-Fi tem uma característica inerente da tecnologia que, quando eu mando um equipamento conectar numa rede sem fio, né, o equipamento vai se conectar naquela rede sem fio que eu comandei, que tem um sinal mais forte. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu estou numa cafeteria, né? Essa cafeteria tem lá uma rede sem fio chamada cafeteria, e eu, quando eu chego lá, ligo meu telefone, apareceu lá o nome da cafeteria, cliquei lá e conectou o meu celular na cafeteria. Ok. A questão é, se tem um atacante, né, naquela região, ou próximo àquela região, que coloca ou cria uma rede sem fio chamada cafeteria também, mas com um sinal muito forte, na hora que eu listar as redes sem fios daquele local, não vão aparecer duas cafeterias, vão aparecer uma só, né? E quando eu clicar para conectar naquela rede sem fio chamada cafeteria, por exemplo que eu estou comentando, o meu aparelho vai se conectar na rede sem fio do atacante, sem eu saber, né? A partir desse momento, tudo que eu faço, né, na rede sem fio vai passar por dentro do computador do atacante, né? E ele vai conseguir monitorar tudo que eu faço, desviar para que eu acesse páginas falsas sem eu saber, para isso. Então, o acesso à comunicação sem fio hoje, principalmente em questões públicas, é muito complicado. É interessante que você dê preferência, por exemplo, a rede 3G, ou 4G, ou 5G, né, para isso. No caso de rede sem fio, se eu tenho que fazer exatamente essa conexão, não tem outra alternativa, uma solução para melhorar ou diminuir o risco dessa minha navegação é usar uma VPN, usar um tráfego criptografado a partir do meu celular, né, ou computador para isso. Então, essa é uma solução. Outra questão da superfície de ataque é o crescimento das redes sociais, né? E aqui uma estatística desse ano, agora de janeiro de 2024. E diz aqui, ó, população mundial, né, 8,8 bilhões de pessoas, né, para isso, né? Dessas 8,8 bilhões de pessoas, eu tenho 5,61 bilhões de pessoas que têm uma linha de telefone. Então, praticamente 70% da população mundial tem pelo menos uma linha de telefone, né, celular, né, habilitado, né, para isso, né? Desses aqui, eu tenho quase 67% aqui dessa população, né, que 5,35 bilhões de pessoas que usam a internet, tem usuário da internet. E desses que usam a internet, praticamente 63% dessa população, 5,5 bilhões, né, de pessoas, usam, né, a rede social, né, ou tem algum tipo de conta na rede social. Então, veja que é um contingente absurdamente grande de pessoas que têm rede social hoje, e obviamente, que uma contingente, né, que chama a atenção dos atacantes, né? Eles querem, um contingente que são possíveis ou potenciais vítimas, né, para os seus golpes. Então, essa é uma questão também que faz parte do aumento da superfície de ataque, né, para isso. A computação em nuvem, né, também, né, se a gente usa vários tipos de nuvem, até muitas vezes sem saber, né? Então, tem lá o iCloud, eu tenho lá o Google Drive e o serviço do Google, tem o Microsoft 365, também é hospedado na nuvem, o serviço da Amazon, Dropbox, OneDrive, várias situações. O serviço de nuvem não é que ele seja inseguro, mas muitas vezes as empresas, quando migram do ambiente, né, interno, on-premise, para a nuvem, acha que é simplesmente copiar os arquivos de um lado para o outro, né, e colocou na nuvem e eu estou protegido. Na verdade, não é assim. Na verdade, a nuvem pode ser tão ou mais segura do que o seu ambiente interno, desde que você faça a configuração correta para isso. Então, ou seja, tem que ter essa observação nesse caso. Então, essa é uma questão importante nessa situação, para isso. Internet das coisas, então a gente tem
webcams, né, instaladas dentro de casa para videovigilância, por exemplo, e muitas dessas webcams, primeiro, têm falhas de segurança, e segundo, elas estão publicadas indevidamente na internet, de forma que o atacante consegue, de alguma maneira, inclusive ter acesso a essa situação. A gente tem um site chamado Shodan, né, que é conhecido como a internet das coisas, o Google da internet das coisas, onde ele consegue vasculhar, né, pelo mundo essas câmeras que estão abertas para a internet, né? E aí eu consigo, se tem uma câmera aberta com a internet em um certo local, eu consigo ir lá e monitorar e saber o que aquela câmera está filmando, né? O que ela está mostrando naquele caso. Se for uma casa, por exemplo, né, eu consigo saber qual é a rotina daquela casa, se tem alguém em casa, quantas pessoas estão em casa, se as pessoas saíram, se não voltaram ainda, se já estão dormindo, se já acordaram. Então, ou seja, é uma questão que vulnerabiliza, né, aquele ambiente interno da nossa casa para isso, né? E aí mostra aqui, né, ou seja, brecha do Android TV, né, das televisões Android, né, libera o acesso aos Gmail sem senha. Então, ou seja, é uma falha do Android TV, ou seja, que é o sistema operacional do Android, que vai fazer vai permitir que o atacante tenha acesso ao meu Gmail sem a senha, né, sem ter a senha para isso. Então, e aí se eu tenho algum tipo de ação, né, ou algum tipo de segurança armazenando no meu Gmail, essa segurança não vale mais, porque agora o atacante vai conseguir ter acesso ao meu Gmail sem nenhum problema. Então, algumas questões nessa questão e na questão, por último, a questão de pessoas. As pessoas, como eu falei lá, é também uma superfície de ataque. As pessoas têm acesso a mais informações, têm acesso a mais conteúdos da internet, de forma que os atacantes também conseguem ter acesso a essas pessoas e tentar aplicar os seus golpes, de novo explorando ingenuidade ou desconhecimento dessas pessoas, né, nesse ambiente, né? E aí eu queria chamar a atenção, especificamente nesse ponto de golpe às pessoas, para 3 formatos de arquivos que a gente, até pouco tempo atrás, falava assim, isso aqui não tem vírus, eu posso abrir um vídeo na internet sem problema nenhum, que eu não vai ter vírus, eu vou abrir um áudio na internet que também não tem vírus, e vou abrir um arquivo de PDF, e o arquivo de PDF também não tem vírus, né? Nesse caso. Isso são 3 afirmativas que hoje são completamente falsas. O atacante ele pode montar, né, um vídeo ou um áudio que, quando ele é executado no computador, ele faz o download de um arquivo chamado codec que vai tentar fazer a decodificação, supostamente faria a decodificação daquele vídeo para que ele fosse exibido. Só que, na verdade, esse arquivo que está sendo feito download, ele é um vírus. Então, ou seja, mesmo no caso de vídeos, áudios e arquivos PDFs, eles podem sim conter vírus e a gente tem que tomar um cuidado com esses arquivos também, né, para isso. Então, essa é uma questão, né, nesse item. E a gente tem uma questão importante, né, que também uma mudança de comportamento dos atacantes, né? Muitas vezes os atacantes, como eu falei, o foco deles eram grandes empresas, com dados, para tentar roubar os dados daquelas empresas, né? Esse foco começou a mudar um pouco para empresas médias, já que os atacantes começaram a ver que era mais fácil, né, esse tipo de ataque, porque as empresas não estavam preparadas, a grande maioria delas não estava preparada para proteção, mas agora também os atacantes começam a ter um olhar, né, para a infraestrutura crítica, que é sistema de distribuição de água, sistema de distribuição de energia, sistema de distribuição de gás, telecomunicações, né, para isso, porque eles sabem que, uma vez atacado esse tipo de sistema ou de infraestrutura crítica, o dano é gigantesco. A gente teve casos já relatados de atacantes que quase conseguiram envenenar, né, invadindo o sistema de distribuição de águas de uma cidade dos Estados Unidos, quase conseguiram colocar produtos químicos a mais, né, naquela água e envenenar a água da cidade toda, né, para isso. Então, essa é uma situação complicada e a gente tem que tomar atento a isso, né, porque isso é uma tendência também dos atacantes começarem a prestar atenção nesse ambiente. Então, isso é que a gente tem visto hoje tanto da parte de ameaças, né, aumento de ameaças, quanto o aumento da superfície de ataque em que a gente está exposto, né, os nossos dados estão expostos na internet para isso. E aí a pergunta que fica é quais são os desafios nesse caso? O que a gente tem de desafios enfrentando essa segurança, essa falta de segurança contemporânea, né? Basicamente, a gente tem lá, primeiro, uma falta maciça, né,
de profissionais de segurança no mercado, né? A formação de um profissional de segurança no mercado demora, não é um graduando que saiu da faculdade que vai ter a maturidade, muitas vezes, de fazer uma análise de um ataque ou fazer uma blindagem de uma empresa em relação a uma questão de segurança. Então, ou seja, a gente tem hoje uma demanda grande que foi potencializada, essa demanda, com a pandemia, né? A pandemia, as empresas tiveram que, na sua grande maioria, ir para o mundo digital. Não tinha alternativa, senão ela ou fechava ou ia para o mundo digital. E aí, quando ela foi para o mundo digital, obviamente que houve uma explosão de demanda de profissionais de tratamento e de segurança da informação para essas empresas, né? Para isso. Então, a gente tem visto aí uma demanda grande, né? Aqui uma estatística de 45 mil profissionais, né? de segurança, né? Desse ambiente. Tem outros profissionais também de demanda, mas na parte de segurança da informação, especificamente, que é o tema de hoje, é uma questão bastante grave, né? Nesse caso. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, para formar, né? Ou seja, tanto ter ferramentas para auxiliar nessa questão de análise, como também na formação desses tipos de profissionais. Outro desafio importante é a questão de complexidade. A nossa infraestrutura tecnológica piorou no sentido de complexidade muito, né? Se a gente fosse pensar no passado, onde eu tinha um mainframe, terminais, e todos os dados ficavam concentrados no mainframe, e não tinha mais como distribuir esses dados, a não ser com acesso através do mainframe. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente tem dados que estão na nuvem, que estão nos dispositivos móveis dos usuários ou dos colaboradores, né? Então, ou seja, a infraestrutura ficou complexa e distribuída, né? O que aumenta, né, esses pontos de vulnerabilidade. Hoje, dependendo do tipo de computador, né, que é roubado ou subtraído de alguém, aqueles dados armazenados no computador, eles valem mais do que o próprio computador, né? Ou muito mais do que o próprio computador, né? O valor patrimonial do computador. Então, por isso que é importante observar essa questão para tentar controlar essa complexidade, né, da infraestrutura tecnológica e proteger, né, esses recursos novos que foram colocados lá nesse caso. Especificamente no setor público, a gente tem uma complexidade também da infraestrutura em si, né? Mas a gente tem também uma questão que são os dados confidenciais que essas redes governamentais armazenam, né? A gente tem a GovBR lá com muitos dados pessoais, né? Tanto dados financeiros, como dados até muitas vezes de exames, né? Exames médicos e tudo parecido. Então, também é uma questão importante. E aí a gente tem uma situação meio esquizofrênica, né? Ou seja, que eu tenho que dar necessidade de transparência para algumas informações, mas eu tenho que proteger outras informações também. Então, ou seja, isso é uma questão que tem tirado o sono de muitos profissionais da área de segurança, porque tem proteger ao mesmo tempo que dar transparência em algumas partes dessa informação. Isso é uma questão que não é uma questão técnica, é uma questão já de legislação, de definição do que fazer, né, em relação a essas informações que estão aqui, né? E aí a pergunta que fica é, bom, fui invadido, né, tive um problema de segurança, como é que eu vou tratar esse incidente de segurança da informação? Então, basicamente, né, o que a gente tem hoje é a investigação de computação forense. Esse é o caminho de tentar, pelo menos, entender o que aconteceu. Então, a computação forense, ela tem como definição, né, basicamente, a investigação, recuperação, coleta, identificação das evidências de um crime, né, para que elas possam ser utilizadas num processo legal, né? E qual é a dificuldade hoje da computação forense relacionado ao ambiente digital? Quando eu tenho um crime no mundo real, analógico, as evidências são físicas. Então, eu tenho lá uma arma de fogo, eu tenho uma arma de fogo, eu tenho uma faca, eu tenho, né, um martelo, seja alguma coisa com impressão digital. Então, essa é a questão que eu preciso ter esse item. Mas, no caso do ambiente digital, as evidências são todas digitais. E elas têm um grau de volatilidade muito grande. Então, se eu não coleto aquelas evidências naquele momento, né, pode ser que eu perca aquelas evidências para sempre e não consigo mais recuperar aquela informação. Então, essa é a dificuldade. E aí eu ter uma forma de coletar essas informações legalmente aplicáveis ou apresentáveis dentro do processo legal. Isso é a questão. Muito bem. E aí, né, é o que algumas pessoas estão perguntando, ok, né? E agora, né?
que caminho que eu vou seguir, já que eu tenho problemas de vulnerabilidades, né? As minhas ameaças estão cada vez crescendo mais, eu tenho um problema de superfície de ataque, né? Grande, nesse caso, eu tenho problemas, né, de invasões, tentativas de invasão cada vez mais frequentes nesse caso, né, para isso. Qual é o caminho para seguir em relação a isso, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, né, disso é que estamos em um caminho sem volta, né? Ou seja, a digitalização de toda a infraestrutura é um caminho que não volta mais, né? Ou seja, a gente vai continuar dali para frente, né, de forma cada vez mais acelerada e mais abrangente, né, dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. Não adianta brigar contra isso, né? Então, essa é uma questão importante. Outra questão que a gente deve levar em consideração é que a gente deve estar preparado, né? Preparado de forma, né, a cuidar dos nossos dados, né? No caso da empresa, da corporação, está preparado no sentido de proteger esses dados. Aí tem uma série de situações, a parte de backup, ferramentas, né? Isso também é uma questão. Então, a parte tecnológica, eu tenho que estar preparado, ou começar a me preparar para proteger essa área tecnológica para isso, nesse caso, né? E também eu tenho que tratar daquela outra parte que eu comentei logo antes, né, aqui no nosso bate-papo, que é a conscientização. Ou seja, a gente tem que atacar também não só a parte tecnológica, com ferramentas, né, para tecnológicas de proteção, mas também eu tenho que treinar e conscientizar os colaboradores sobre a segurança cibernética, sobre como tentar ou como identificar um golpe, como identificar que aquilo ali não é uma questão verdadeira, né? Como identificar, como ter, né, hábitos que são seguros, né? Hábitos que são que não tragam, né? Pelo menos que diminuam o risco. A gente sabe que não tem nada 100% seguro, eu comentei sobre isso aqui, nada 100% seguro, mas, né, eu posso reduzir o risco da minha exposição tomando alguns cuidados, né? Tanto no caso da empresa, né, com conscientização, política de segurança, backup, né, tratamento de dados, né, com a parte de criptografia, VPN, né, autenticação desses fatores, escolhas de senhas corretas, né, também, então, uma solução tecnológica, mas também, né, a solução tecnológica ela não consegue atender a todas as questões. A gente precisa ter a questão da conscientização dos colaboradores e dos usuários de informação de que eles também fazem parte da solução de segurança, né, para isso. Então, essa é uma questão importante, e o treinamento e essa conscientização é constante, né, nesse caso, para isso. Tecnologias emergentes. Usar, né, as tecnologias emergentes, no caso aqui a inteligência artificial, né, para nos ajudar a nos defender, né, em relação àqueles ataques. E aí uma coisa interessante, né, eu vou comentar aqui, a inteligência artificial, com esse sucesso todo que a gente tem visto, né, agora, né, nessa situação, né, ela apareceu, né, assim, de forma mais clara, mais evidente na sociedade, em dezembro de 2022, janeiro de 2023. Então, nós estamos falando que todo esse impacto que a IA acontece na sociedade, ela tem menos, agora, né, 1 ano e meio, né, basicamente 1 ano e meio, né, estamos em junho, né, um ano e meio de vida, né? Imagina o que isso não vai ter daqui a 3, 4 anos, né, para isso, né? Se a gente tem hoje essas ferramentas de IA disponíveis, né, algumas delas gratuitas, né, na internet, né, imagina o que está sendo, né, desenvolvido nas bancadas dos laboratórios, né, dos cientistas, né? Ou seja, o que vai acontecer para a gente daqui a 2, 3 anos, né, para isso. Então, essa é uma questão importante. Como é que essa tecnologia pode nos ajudar, né, nesse caso? Então, uma questão que a IA ela é muito boa é tratamento e análise de grande volume de dados, né? Ou seja, a IA é excelente para isso. Eu tenho uma massa de dados gigante de comportamento dos usuários, né, de tráfego, de atividades dos usuários nas redes para isso, ou mesmo de postagens, e a IA pode coletar esses dados, né, e pode me fazer uma análise, né, desde que eu a treine para isso, né, para fazer esse tipo de situação de análise de grande volume de dados, coisa que seria humanamente impossível de ser feito, né, manualmente, né, para isso. Então, por exemplo, aqui, né, no caso aqui dessa delegacia, né, inteligência artificial e análise de grande volume de dados são estratégias para investigação de crimes praticados na internet em Sergipe, ou seja, eles estão usando IA para coletar, né, evidências e atividades nas redes sociais, e a IA está dando alguns indícios, né, de como é que poderia ser
né, os crimes, ou como é que estariam acontecendo os crimes nas redes sociais, é para isso. Detecção de padrões e anomalias, ou seja, aquela rede, ou aquele usuário, ou aquele ambiente, ele tinha um certo comportamento, né, e ele agora não tem mais, mudou o comportamento dele. Então, esse também é uma questão que a IA pode ajudar assim, absurdamente nesse caso, né? O que seria também difícil de ser feito isso de forma manual, né? Análise de comportamento de usuário, que é basicamente análise de comportamento e anomalias. Então, por exemplo, aqui o Google está investindo na inteligência artificial, né, para prever o comportamento humano, ou seja, estudando, né, o seu comportamento na rede social, ele consegue identificar quais são as suas tendências, vantagens, preferências e mais uma série de outras questões para isso. Então, a IA poderia ser feita para esse caso, né, para esse uso, né? Detecção de fraudes financeiras, então, ou seja, a IA também é excelente, né, para a identificação desses comportamentos, né, fraudulentos no ambiente financeiro, e aí tem algumas matérias já de alguns bancos utilizando esse tipo de informação, né, para fazer a combate a fraudes financeiras. A gente já tem visto isso já em cartão de crédito, já utilizado há muito tempo, operadores de celular também, né, quando você tem um consumo, né, ou um comportamento do uso do seu cartão de forma diferente do que é, né, o normal, né, ou seja, aí cada um tem o seu normal de uso do seu cartão, automaticamente a inteligência artificial pode identificar que aquilo é uma tentativa de golpe, né, para isso. Então, essa é uma questão, né? Reconhecimento de imagens, também a IA é excelente, nesse caso, quando treinada adequadamente, né? E o problema da IA é exatamente o treinamento que você faz da IA, né? Porque ela basicamente é um algoritmo que foi treinado para fazer aquele tipo de comportamento. Se você treinou bem, ele vai ter um bom resultado. Se você treinou mal, ele vai ter uma tendência, vai ter uma tendência preconceituosa, coisa parecida. Então, essa é uma questão de treinamento, né, para isso. Mas reconhecimento de imagens também é uma questão importante. Então, empresas de IA se comprometem a remover material de abuso sexual usando a IA, então, treinando a IA, né, para identificar material de abuso sexual infantil e aí fazer essa remoção desse material. Então, também é um uso da IA nesse ambiente de segurança, né, para isso. E previsão e antecipação de ameaças, né? Tem um artigo bem interessante, né, da polícia do Paraná, né, que está usando a inteligência artificial de forma preditiva, né, para poder tentar identificar e antecipar, né, algumas questões que poderiam ser um indício de que o crime iria acontecer. Até agora a gente falou, né, de identificação de coisas que aconteceram, né, comportamentos, tráficos estranhos, né, transações estranhas que foram feitas, ou mesmo transações locais diferentes. Então, isso já aconteceu. Nesse caso desse artigo, inclusive, né, diz como é que a polícia do Paraná estaria usando a inteligência artificial como forma de entender o que poderia acontecer, né? Ou seja, seria uma ideia, uma análise preditiva, né, dessa questão. Então, um item bastante importante, né, nesse caso, né, nessa situação para isso, né, e uma aplicação interessante da IA também no ambiente de segurança da informação, ou segurança agora mais até segurança física, né, nesse caso, para isso.